Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Nós vamos fazer a aula socioemocional, uma aula importante, interessante, todo conhecimento é muito válido, né? As disciplinas não são importantes só português, matemática, eu acho que toda a disciplina que traz algum conteúdo que te acrescente algo importante, ela passa a ter valor, né? E deve ser valorizada. Então, vamos lá, nós paramos na aula anterior na página 19, hoje nós faríamos a 20, mas eu acabei alterando esse cronograma. Por quê? Porque é um trabalho em grupo, nós não estamos online, e mesmo que estivéssemos, nós temos a dramatização. Então, na hora, ao final, nós teríamos grupos para fazer a apresentação, um sendo a abelha, outro sendo a irmã da abelha, né? Então, o que acontece? Um sendo a vespa, né? O que acontece? Eu prefiro fazer pessoalmente quando as aulas retornarem, porque eu tenho fé em Deus que logo a gente volta, mesmo que demore um pouquinho, assim, mais um mês, mas é logo um pouquinho de 30 dias, eu acredito que em breve, né? Esse breve a gente não sabe determinar, mas a gente torce que seja logo, que seja um breve mesmo. E na volta, eu estou colocando post-it aqui para deixar anotado, nós faremos a dramatização, tá bom? Existe uma outra atividade na página 25, que também é dramatização. Aí a gente faz também presencial. Então, hoje eu preparei o quê? Aprendendo a se acalmar, tá ok? É uma atividade que ela é continuação da atividade de como lidar com a raiva. Então, assim, existem várias estratégias para você aprender e praticar, né, a se acalmar. São práticas que você tem que fazer diariamente, por isso que o nome vem são práticas, né, praticar diariamente para aprender a controlar a raiva. Na aula anterior, eu até dei algumas dicas, né? Que eu falei da respiração, eu falei de contar, mas hoje vamos aprofundar mais, tá bom? Existe a yoga que as pessoas podem fazer, só que pessoas que são muito agitadas, a yoga acaba assim sendo um pouco cansativo e difícil para a pessoa seguir essa prática, né? Mas existem coisas assim, se eu tô com raiva agora, eu não posso esperar a semana que vem que eu vou ter uma sessão de yoga. Então vamos aprender algumas coisinhas que a gente pode fazer no momento em que as coisas acontecem, tá bom? Vamos lá. Voltando a falar, eu já tinha dito anteriormente que sentir as emoções é normal. Não está errado eu ter medo. Já pensou se ninguém tivesse medo? As pessoas iriam no meio da selva e ficariam lá. Não tenho medo de leão, daqui a pouco o leão vai lá e come. Então, o medo serve para nos alertar do perigo, né? O que não pode ter é exagero. O medo exagerado é uma paura, é uma síndrome do pânico, não pode. Tristeza exagerada vira uma depressão. Então, tudo na medida certa, tudo dentro do que é considerado normal. E o que é considerado normal? Aquilo que não extrapola a razão, né? A razão das coisas. Porque tudo tem um limite, né? Eu posso sentir raiva, mas eu posso sair xingando todo mundo? Não posso. Eu tenho que parar, pensar, e tem toda história, tem dois lados, não é isso? Então a gente tem que ouvir os dois lados. Então, assim, sentir as emoções é normal, porque às vezes tomamos algumas atitudes que... Por que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente toma algumas atitudes que a gente pode se arrepender. Às vezes não se arrepende, mas pode se arrepender, né? Quando a gente se arrepende, então eu tô com raiva, eu tomo uma atitude ruim, aí eu me arrependo, aí eu sinto culpa. Então é uma coisa que vai desencadeando vários sentimentos ruins para a gente, né? Vários sentimentos ruins para a gente. Então, se a gente parar, eu tô com raiva, tô nervosa, eu paro, eu tomo algumas atitudes, eu vou evitar o quê? O arrependimento, a culpa, a sensação de mal-estar, não é verdade? E também a injustiça, se realmente a gente perceber que errou, não é verdade? Então, vamos lá. Primeira possibilidade que a gente pode tentar. Na hora que você quer tomar uma reação, você quer tomar uma atitude de raiva, você fala, não, peraí, deixa o tempo passar, espera um minutinho, não vou fazer isso agora. A Maria briga com você, você quer sair correndo atrás da Maria e arrancar o cabelo dela. Não, eu vou esperar passar, eu vou me acalmar, né? Eu vou dar um tempo para mim, para refletir melhor. E quando você respira, vamos lá, respirando, né?
contando até 10. 10 é pouco, conta até 1000. A raiva vai passar, você vai perceber que não foi tão sério assim, que não tem problema que a Maria fez, ou pode ser contornado de outras maneiras, né? Então, a gente precisa dar um tempo. E quanto tempo que eu dou? O tempo que for preciso para mim, né? Para eu ficar bem. Às vezes eu conto até 10, ou eu respiro um pouquinho mais profundamente para oxigenar o cérebro, para eu pensar com mais calma. Um pouquinho serve, mas quando a pessoa está com muita raiva, ela precisa respirar mais, beber um copo d'água, se acalmar, aí depois tomar atitude, né? Porque não é na raiva, no grito que vai conseguir. Outra situação é pensar e refletir. Deixa eu pensar. Eu vou saber, vou refletir. Tem um ditado que diz, né, que quando quando um não quer, dois não brigam, não é verdade? Então, às vezes a pessoa vem, começa a gritar, você para, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, aí depois ela se acalma. Então, dá para você controlar essa situação que você está vivendo também. E às vezes a pessoa vem brava para cima da gente, porque às vezes a gente até fez alguma coisa para ela, né? Então, vamos deixar a pessoa também desabafar, você tenta manter a calma, porque é usar o velho ditado: quando não quer, dois não brigam, certo? E outra coisa, tem que tomar muito cuidado com as brincadeiras que a gente faz, né? Porque acabam gerando brigas. Brincar sim, ofender não. Então, evitar situações que possam gerar a raiva na outra pessoa, ou a pessoa ficar com raiva da gente, ou a gente ficar com raiva do outro. Então, todas essas situações são boas. Então, vamos lá. Deixar o tempo passar, contar até 10 mil, até 1000, até 5.000. Esqueci de mudar aqui, vamos lá. Esqueci de mudar o slide, porque eu tenho mania de ficar falando, né? Mas é isso, só deixa o tempo passar. Às vezes é preciso contar até 10 ou até 1000. Até 10.000 se for preciso, não tem problema. Contanto que acalme, porque a raiva, na verdade, acaba fazendo mal pra gente, né? No final, meu coração dispara, o seu coração dispara, você fica vermelha, todo o estresse que gera. Quer dizer, a raiva acaba fazendo mal só pra gente mesmo, né? A segunda, pensa, reflita, cuidado com as brincadeiras, pensar as coisas de outra maneira, né? Às vezes as coisas não são o que parecem ser. Então você vê uma situação, você já julga, né? Antes de você ficar julgando, se certifica de que aquilo realmente é verdadeiro. Ou entenda por que aconteceu. Não é sempre a gente que tem razão, né? A gente acha que sempre eu estou certa. Mas são duas pessoas, né? São duas pessoas. Então, você e sua amiga. Você acha que está certo, sua amiga acha que está certa, e aí gera aquela situação. Então, antes de ficar julgando, se certificar, né? Do que aconteceu. Verifique se não houve engano. E se houve realmente um erro, precisa ser na raiva, precisa ser na agressão, precisa resolver na briga. Não tem necessidade, né? Dá para resolver de outras formas. Outra situação para você aprender a se acalmar, tentar se acalmar, é procurar solucionar o problema da forma mais adequada. Então, o que é forma adequada? Problema você vai ter todo dia. Todo dia você tem um problema, ou todo dia às vezes não é problema, mas você é contrariado. Então, evitando dessa forma outros problemas. Então, às vezes eu estou com um problema pequeno, eu tomo um monte de atitude, eu fico com um problema desse tamanho. O que era pequenininho fica grande, né? Então, procurar solucionar de forma adequada, que não fira um e nem saia ferido também. Às vezes, quando tentamos resolver o problema de forma inadequada, com grito, com agressões, a gente acaba criando problemas muito maiores, né? Porque a gente tem que pensar que a gente não está sozinho, tem um outro lado, né? A gente tem que pensar que existe o outro também, que tem a versão dele, né? Aí, na página seguinte, na página 22, eu coloco: lembre-se, quando estamos irritados ou com raiva, é melhor não agir imediatamente. Esse é o grande segredo. Se está com raiva, não faça nada na hora, para um pouquinho. Porque, na verdade, naquele momento de muita raiva, seríamos capazes de fazer muito mal ao nosso melhor amigo. Vocês já viveram situações em que você está lá na escola, você gosta do seu amigo, ele é super legal com você, vocês se gostam, comem lanche juntos, sentam próximo,
Um vai na casa do outro, um faz lição com o outro. De repente, vocês vão jogar. Vocês vão para um jogo e, de repente, ele te empurra e aí você acaba perdendo um gol, acaba perdendo o jogo. De repente, na hora da raiva, você acaba estragando a amizade, né? Porque você, na hora da raiva, você acaba agindo muito mal, ofendendo a pessoa. Aí, depois que tudo calma, você fala, poxa, que bobagem que eu fiz, né? E aí eu pergunto, valeu a pena? Então, você tem sempre que pensar se vale a pena. Então, a dica aí é deixar o tempo passar um pouco, pensar nas estratégias que conhece para se acalmar, a fim de poder deixar de sentir raiva e agir corretamente. Agir corretamente, você não precisa gritar para conseguir as coisas, você pode conversar. É que a ideia que as pessoas têm, ou nesse momento lidando com a raiva tem, é que se eu grito, eu imponho, eu consigo as coisas, né? Mas não pode ser assim, né, gente? Tem que parar, tem que pensar a razão que vai prevalecer. E existe o sim, existe o não. Então, das situações que geram mais raiva é quando a gente escuta o não, né? Então, tem que tomar cuidado, porque o não existe, ele está aí. É a mesma coisa quando o papai fala não para vocês, vocês não ficam chateados. Ninguém gosta de ouvir não, né? A gente se frustra, na verdade, né? A gente não gosta. Mas a vida fala não para a gente em vários momentos. E a gente vai aprender, vocês estão crescendo, vocês vão ouvir não em vários momentos. E tem que entender, logicamente não aceitar, tipo, eu aceito não e pronto. Não. Tem que buscar, lutar pelo que quer, mas não precisa ser agressivo. Certo? Então vamos lá. Diante dessas situações, aí tem algumas técnicas, só recapitulando, porque eu falo bastante. Recapitulando, eu posso respirar. Eu ensinei respiração de 4 tempos para vocês? Se eu não ensinei, eu vou ensinar agora. E se eu já ensinei, a gente faz uma revisão. A respiração de 4 tempos, ela é boa para oxigenar o cérebro. Então, é assim, eu respiro contando até 4, eu paro o ar no cérebro por 4 tempos, no pulmão, né? Para o cérebro oxigenar o sangue, desculpa, o oxigênio vem para dentro do pulmão, ele vai para o organismo, ele refrigera, o sangue funciona mais e circula melhor no cérebro. Então, vamos lá. E aí eu solto em 4 tempos. Então, por exemplo, vamos lá. Então, respira em 4. 1, 2, 3, 4. Para em 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse período, o cérebro é oxigenado. Tá? Porque, nossa, mas o cérebro é só sangue? Não, o cérebro recebe muito oxigênio. Então, a gente precisa, ele vai para o pulmão, refrigera os alvéolos, refrigera o cérebro e a gente vai, de certa forma, se acalmando, né? Então, nós temos contar, respirar 4 tempos, pensar antes de agir, deixar o momento, a raiva do lado, se acalmar, deixar a situação para resolver depois. Existem técnicas mais especializadas, por exemplo, psicólogo para saber lidar com a frustração, saber lidar com a raiva. Existe a yoga, existem exercícios para acabar com o estresse. Então, existem situações. Vocês, na situação de estudante, na situação de escola, 4º ano, o que acontece muito no 4º ano? Acontece muito bullying, acontece muito receber o não, acontece muito se frustrar, porque existem vários líderes no mesmo espaço. Então, como que lida com a raiva? É refletindo sobre a situação, certo? E resolvendo sem agressão, porque a agressão não vai resolver a situação, ela vai criar um outro problema e até muito mais sério, não é? Aí tem essas perguntas para vocês, eu quero conhecer um pouquinho, vocês vão me responder. Dá para mandar para nós as respostas, dá para mandar. Eu vou deixar explicadinho como vocês mandam, tá bom? Narre uma situação em que sentiu muita raiva. Então aqui vocês vão escrever a situação que eu vivenciei, que eu senti muita raiva, foi isso, isso, isso. Qual foi a atitude no momento? O que você fez quando você passou por essa situação e sentiu muita raiva? O que você fez? Qual foi a sua atitude? Tá? E de que forma agiu, da forma que agiu, você conseguiu resolver a situação? É assim,
Eu tinha uma situação, um problema, eu agi dessa maneira. Eu resolvi a situação? Sim, resolvi. Não, não resolvi. Porque às vezes a gente cria todo um problema, é aquilo que eu falei, eu tenho um problema pequenininho, eu ajo de forma não adequada, de repente eu estou com um problema maior, né? Da forma que agiu, vocês conseguiram resolver a situação? Sim ou não? Explicando os porquê. Vocês já estão no 4º ano, já sabem escrever bem, estão em treino também, estão melhorando cada dia. Então, coloquem para nós, né? Você acha que a forma correta, você acha que foi a forma correta de resolver essa situação? Se vocês resolveram bem, sim, foi a forma melhor, ficou tudo resolvido. Não, eu poderia ter agido de outra maneira. Então, se não foi, qual outra atitude você poderia ter tomado para resolver a situação, né? Qual outra atitude poderia ser tomada? Olha, eu agi, tinha uma situação que eu fiquei com muita raiva, eu fui lá e fiz isso, mas eu não resolvi o problema, não foi a forma correta, eu deveria ter feito isso. Então, lembrem de um problema e pontuem dessa situação. Um problema assim, uma situação, né, que vocês ficaram com muita raiva, tá bom? Isso é para fazer em casa, cada um vai fazendo a sua. Fácil, isso aqui vai fazer vocês lembrarem, vai fazer vocês refletirem. E se agiram de uma forma que não foi adequada, hoje, como vocês agiriam, né? Se não, qual outra atitude poderia ter tomado para resolver a situação? Hoje eu acho que vocês pensam de outra forma, poderiam estar usando outra maneira, né? Vamos lá? Aqui, várias situações que a gente vive deixam a gente muito irritado, né? Mais irritado ou muito irritado, ou irritado somente, né? Qual dessas? Aqui na apostila de vocês existem duas situações. Mal entendidos aí, ele não tem esse hífen. Então eu quero que vocês coloquem o hífen aqui, tá bom? E aqui, sofrer bullying, está escrito sofre bullying. A minha folha aqui está diferente da de vocês. Que tem a primeira parte, depois no próximo slide, que aqui tem o próximo, tem a outra parte. Então, aqui é sofrer bullying. Põe um R para mim, por favor. E coisas não planejadas, aqui ó, tem 2 vezes, coisas não planejadas, e depois tem coisas que não são justas, tem coisas não planejadas em cima e embaixo. Isso aqui, coisas que não são justas, tá no meio. É uma só que vale, tá bom? Na próxima edição a gente já arruma. Então, vamos lá. O que deixa vocês mais irritados? Quando recebem um não? Quando tem que ficar esperando as coisas? Quando tem fome? Nossa, eu tenho uma pessoa que eu conheço, quando ela tá com muita fome, nossa, ela sai quebrando as coisas de fome, desesperada, fica nervosa. Então, é assim, pronto. O que acontece? Tem gente que não aguenta fome, fica com fome, fica nervoso, e fica com raiva e briga. Cada um tem um limite, né? Trapaça. O que deixa mais irritado? Gente trapaceira, a pessoa que inventa uma trapaça que acontece. Pode ser. A trapaça tem um sentido de injustiça, né? Ser tocado. Sabe aquela... Não gosto que ponha a mão em mim, tá sempre falando e põe a mão. Então, o que me irrita é alguém ficar pondo a mão? Ter muita coisa prazer. Seria ter muita coisa para fazer. Arrumem aqui, por gentileza. Ter muita coisa para fazer. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que estou muito nervosa. Tô com raiva, estou irritado, tá me deixando extremamente irritado, tá? É para fazer aí. Arrumem para mim, por favor. O que te deixa irritado? Fofoca? Ser ignorado? Mal entendidos? Barulho alto? Perder um jogo? Nossa, isso aí irrita, né? A gente sempre quer ganhar. Um acidente? Ser deixado de lado? E sofrer bullying. Essa parte tem mais, eu já vou falar. Ah, tia, tem um monte que me deixa irritado. Então você coloca. Faz um X, ou se preferir ficar mais legal, qual é a primeira coisa que deixa você irritado? Trapaça. Então põe 1, fofoca. 2,
Perder um jogo, 3. Ah, não, o que me irrita mais é perder um jogo. Então, perder um jogo, 1. Sofrer bullying, 2. Vamos colocar números, o que deixa vocês mais irritados. Vocês podem por X, mas para conhecer melhor como que você é, porque o interesse é saber como que você é, como que eu sou, né? O que me deixa mais irritado. De 1, dentre todos, vai colocando na ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, são situações, porque no fundo várias dessas situações nos irritam, né? Eu peço desculpa para vocês, eu machuquei a gengiva e estou falando meio enrolado. Eu peço desculpas, tá? O que deixa vocês mais irritados? Essa dor de dente que eu tô tendo. Eu tô super irritada com ela. Pena que não tem esse quadrinho aqui, né? Senão eu ia assinar lá. Sentir dor? Aqui, sentir dor, tem essa. Sentir dor. Especificamente, dor de dente me irrita muito. Então, sentir dor deixa vocês irritados. A dor de dente é uma coisa que irrita as pessoas porque ela mexe com o organismo, né? Ela mexe com o cérebro. Mas apesar que a raiva também mexe, né? Ficar irritado mexe muito com o emocional, mexe com pressão, mexe com metabolismo e tudo mais. Ser assustado, eu fico muito irritado se eu ficar assustado, se alguma coisa me dá medo, eu fico irritado. Más notícias, tratamento injusto, provas. Tem gente que fica irritado com prova, gente. Também porque não estudou, né? Não estudei, estou irritado, eu estou muito bravo. Atrasos. Não atrasos que a gente comete, né? Atrasos que fazem com a gente. Você vai num local, marca 5 horas com a pessoa chega às 6. Atraso irrita. Uma interrupção, isso me irrita bastante. Isso me irrita bastante. Você está fazendo, estou aqui gravando, aí o telefone tocou. Isso é uma interrupção. Me irrita. É chato, né? Mas infelizmente eu esqueci de abaixar o volume. Coisas que não são justas. Isso me irrita muito. E vocês? Coisas não planejadas, não saber o que fazer, ser criticado, ser esquecido. Então, a ideia aqui, qual é? É que vocês percebam quais coisas irritam mais vocês. A partir do momento que você descobre o que te irrita mais, a segunda pergunta é por quê? Por que isso te irrita mais, né? Por que será? Aí nós temos no final, não está aqui na apostila, não tá? Compare suas respostas com dos colegas, só que os colegas não estão. E aí, o que eu achei legal? Você fazer com a mamãe, fazer com o papai. Então, você pode pôr M de mamãe, P de papai e E de eu. Então, por exemplo, interrupção. M, minha mãe odeia ser interrompida. Meu pai não gosta de coisas planejadas. Coisas não planejadas é coisa de homem, né? E eu não gosto de ser esquecido. Então, isso aqui é legal para fazer com a família, com quem está cuidando de vocês, com quem está acompanhando vocês. O que deixa vocês irritados? Aula online, com certeza. A gente também. O que deixa irritado? Aulas gravadas. A gente também, crianças. A gente também está passando por uma situação que é atípica. Vocês já estão no 4º ano. E assim, a gente precisa colaborar com a família, né? Vocês já conseguem arrumar um canto da casa, pôr uma mesinha, limpar a mesa, pôr o caderno para estudar, pegar a lição, ir olhando. Eu não entendi, para o vídeo, ouve de novo, presta atenção. Logo começarão as provas, eu já estou te antecipando. Vai ter atividade socioemocional, vai ter uma provinha? Com certeza, né? Ela é de teste, né? Existem algumas atividades aí que a gente vai fazer valendo uns pontinhos para complementar o trimestre. Então, levar a sério, mesmo que seja online. É online, eu não preciso estudar? É gravado, eu não preciso estudar? Claro que precisa. Nós estamos aí parados e assim, vocês já são mocinhos, separem um cantinho na mesa, separem um horário, se programe, faça desse estudo uma rotina, vai estudando o que a professora está passando, estudando as lições, tá? Nada é eterno. Logo isso acaba e a gente continua de onde a gente parou. Mas vocês precisam se empenhar também, certo? Precisa todo mundo se envolver. Isso deixa a gente irritado? Deixa. Mas a gente tem outra opção? Não, a gente tem que seguir a vida, né? Porque o dia está indo e o tempo não para.
Então, vamos lá? Eu conto com vocês, façam as atividades, foquem bastante em português e matemática, nas outras disciplinas, e assim, logo, logo nós estamos juntos novamente, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima aula.